No princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quantos mistérios envolvem esses dois textos que inauguram a Bíblia Sagrada? Quantos anos tem o planeta Terra? Existiu uma Terra caótica? A queda de Lúcifer teria sido a causa da morte dos dinossauros e a transformação dos continentes? E o Jardim do Éden? Bem-vindo à minissérie No Princípio. Então vamos lá, em cosmologia. O universo possui forma, funcionalidade e estabilidade. Então a teoria do Big Bang, que todo mundo conhece, diz que o universo no início ele era desorganizado e ele foi se organizando com o passar dos tempos. O próprio Big Bang surge de um milagre, pois ele é uma lei da física estranha e desconhecida. Algo espontaneamente explode e surge tudo. Não a lei da física que apoia isso. E como é que ele é uma ciência ensinada em escola? Então, crer no Big Bang é o mesmo que crer que Deus criou o universo com o poder da palavra. Qual é mais absurdo? Então, se pegarmos várias peças do carro, vamos imaginar aí. A gente pega várias peças do carro aí. E a gente deixa todas elas soltas, só que perto uma da outra. Com o passar do tempo, o carro ele vai se montar sozinho e funcionar certinho? Então as coisas desorganizadas espontaneamente vão se organizar com o tempo e não deteriorar? Isso sim é fé. Quem acredita no Big Bang é muito mais crente do que nós que acreditamos em Deus Criador. Porque acreditar que tudo aleatoriamente vai se juntar, cada coisa vai para o seu lugar e vai funcionar perfeitamente, a cosmologia fala, o universo ele tem forma, funcionalidade e estabilidade. Impossível ser espontâneo, não é? Mas a gente tem que ter algumas evidências de que o universo foi criado, não só a nossa fé, né? Então nós temos, por exemplo, as leis da termodinâmica. E aí é física, não é Bíblia. Por exemplo, conservação de energia. É uma lei da termodinâmica. Ela não é criada do nada. Isso quem está dizendo é a conservação de energia, que é uma lei da termodinâmica. Ela não é criada do nada. Ela é transformada de um tipo para outro. Tá? Temos uma outra lei da termodinâmica muito interessante. Entropia. Diz o quê? Você deixar alguma coisa por conta própria, ela estraga. O novo envelhece. Não é lógico? Pega alguma coisa e deixa lá no tempo ali. Seja um recipiente de plástico, seja uma peça de madeira, deixa no tempo e não mexe, não dá manutenção, não vai lá buscar, deixa tomar sol, deixa tomar chuva. Com o tempo ela estraga, não é isso? E com o passar dos dias, aquilo que é novo envelhece. Você compra um carro novo hoje, amanhã ele já não é novo que nem era hoje. A gente amanhã é mais velho do que é hoje, né? Isso é entropia. Pelo princípio do Big Bang, né, se eu acreditar que o Big Bang ele é verídico, então eu deveria comprar algo bem estragado e à medida que eu vou usando ele vai melhorando, né? Então não vamos mais comprar carro novo. Vamos no ferro velho e vamos comprar o mais ferrado de todos, porque à medida que eu for usando ele com o passar dos dias, ele vai ficando novo e vai melhorando. Big Bang diz que aconteceu isso com o universo. Ele foi se aprimorando com o passar do tempo. Ele era desorganizado, fruto do acaso, da explosão, mas tudo foi pegando o seu lugar e foi melhorando com o tempo. Então é isso, a gente pode pegar uma coisa estragada e vai usando que ela vai melhorando. Comida, não cozinha não. Pega tudo no lixo, vai comendo. Na medida que você for comendo, a comida vai ficando melhor. Próxima do prato ideal, recém-cozinhado. Que nojo, né? Baseado nessas leis, Hermann von Helmholtz, esse senhorzinho do lado aí, ele afirmou: sendo que o universo está continuamente indo na direção de um estado maior de desorganização, ele deve ter sido energizado em algum tempo no passado finito, ou seja, teve começo, mas vai ter fim, por meio de um processo que violou a segunda lei da termodinâmica.
O que ele está dizendo? Em algum momento no passado deve ter tido uma energia maior que energizou tudo e tudo começou, e com o passar do tempo vem se desorganizando, é o contrário. E von Helmholtz não é cristão, ele está falando baseado nas leis da física que nós vimos aqui, ó. E ele está dizendo, ó, cara, para a gente acreditar nisso, em algum momento alguém violou a segunda lei da termodinâmica, que diz que se você deixar as coisas por conta própria, elas se estragam. Mas os estudiosos do ramo, né, que acompanham o espaço sideral, estudam a vida espacial, né, planetas, etc., eles explicam que de forma até comum é possível ver o surgimento de galáxias prontas, né, pasmem, sempre em determinados períodos. Quando se está fazendo uma sondagem de rotina, né, algum satélite, né, ou telescópio, né, indica algum novo corpo celeste ou galáxia que acaba de surgir ou nascer. Isso é muito comum para quem, não sei se todo mundo acompanha, eu mesmo não acompanho, né, mas se você acompanha matérias, né, do ramo científico, revista, notícia, enfim, sempre tem alguma coisinha lá. Se você assina Super Interessante mesmo, vez ou outra tem lá. Sempre surge alguma nova estrela, a evidência de que é possível que tenha um outro planeta, surgiu uma nova galáxia. Então, o universo ele está em desenvolvimento, tá? Ele está sempre criando alguma coisa. Mas olha só, em contrapartida, as supernovas, né, ao contrário do que se fala popularmente, a supernova não é o nascimento da estrela, mas sim a sua morte. Então as estrelas que a gente vê brilhar intensamente no céu aí, até que a sua luz chegue para nós, possivelmente elas já morreram e nós estamos vendo uma estrela do jeito que um dia ela foi, e não como ela é agora. Só para você ter uma ideia de rapidez, o tempo que a luz leva para percorrer aí 149.597.870 km que separam a Terra do Sol é de 8,3 minutos. Né? O tempo que a luz ela leva para chegar do astro luminoso até os nossos olhos é de 8,3 minutos. Então, se você vê uma estrela agora, você não está vendo como ela é agora, você está vendo como ela foi há 8 minutos atrás. Se você durante o dia o sol está te tapando, você faz assim, você não está vendo o som, você está vendo o que ele era há 8,3 minutos atrás. Mas não é sabido que o universo tem 13 bilhões e poucos anos? Como colocar esse tempo na criação? Ou é antes da criação? Então, a ciência pressupõe que a unidade do universo e do planeta Terra, mas é incorreto afirmar que a ciência afirma essa idade. Percebe a diferença? Quando a ciência fala da idade da Terra, ela nunca vai afirmar, ela sempre vai pressupor, porque ela não tem como dizer exatamente. A gente já falou sobre métodos de datação, mas ela pressupõe uma idade, ela nunca afirma a idade do universo. Lembra da nossa crença do RG? É a mesma coisa. Você tem ali o registro escrito ou impresso e você tem o testemunho de alguém que registrou, mas você não estava lá para ver. Então são pressuposições. Você pressupõe a sua idade, mas você precisa acreditar no documento e acreditar no testemunho de quem diz que registrou. Mas será que a sua idade é igual você acha que é? Entendeu? Então é o mesmo caso, tá? Quando se olha mais distante no universo por telescópio, né, conforme você olha mais longe, mais se vê o universo jovem e perto do nascimento. Entendeu isso não? É como voltar à nossa idade numa máquina do tempo. Quem já assistiu o filme Máquina do Tempo do Guy Pearce, por exemplo, eu super recomendo, é ótimo. Que faz parte também do livro A Máquina do Tempo, né? Um livro em inglês excelente. Então vamos lá. Quanto mais você olha longe no telescópio, mais você vê o universo jovem como ele era no começo. Principalmente por causa dessa questão das distâncias, milhares de anos-luz. Para você chegar na origem daquela luz é uma viagem de milhares de anos. Para você entender isso, é como você pegar e voltar na máquina do tempo, para você voltar na sua idade. Sempre que nós voltamos na máquina do tempo para ver a nossa idade, nós vamos voltar numa versão mais nova nossa, próxima do nosso nascimento. Agora olha só, se você volta no tempo uma quantidade de anos superior à sua idade, você vai voltar para o nada, pois logo você não existe ainda. Né? Então, se você tem 40 anos de idade, você pega uma máquina do tempo e volta 41 anos atrás, você vai voltar para o nada, porque é um ponto da qual você não passou a existir ainda. Entendeu? Mesma coisa, tenta acessar
a sua rede social para consultar posts, mas de datas antes de você criar a sua rede social. Se você tem o Facebook aí há 10 anos, tenta olhar um post seu de 11 anos atrás. Você não vai achar nada. Por quê? Porque não existia naquele ponto. É a mesma coisa do universo. Quanto mais você se afasta, mais você vê ele jovem. Até o ponto que você não vê nada, porque ele não existia. Então o universo tem idade e é relativamente novo. Entendeu? Pelas distâncias em anos-luz dos astros e dos planetas das galáxias, você pode entender isso. É a própria lógica que a física ela ensina. Agora, olha só que interessante. Algumas evidências de que o universo foi criado. Mais alguma coisinha aí. Se a gravidade fosse um pouquinho mais forte, o universo entraria em colapso. Porque puxaria tudo para si, para muito mais perto. Se a gravidade fosse mais fraca, o universo acabaria, porque não vai haver mais planeta e estrela. Se a gravidade é um pouco mais fraca, tudo fica mais solto e mais leve, então pode colidir com mais coisas porque está mais solto. Então acabaria tudo. Ou seja, a gravidade ela é exatamente tão forte quanto ela precisa ser para que tudo tenha seu limite e espaço. Se a razão, que é o resultado, entre a força eletromagnética e a força da atração não fosse 1%, não existiria vida. Se fosse mais do que 1%, se fosse 0%, a força eletromagnética e a força da atração, elas entrariam em colapso. E a vida não existiria, porque ela se destruiria, porque não haveria limite. Qual que é a chance disso acontecer por acaso e espontaneamente? Então veja só, a precisão com que as leis se aplicam no universo, para que ele seja estável e funcional, torna lógico que exista um Criador. Evidências de que o universo foi criado. Então, se a gente partir, então, não mais falando de criação de universo, mas vamos vir para dentro do planeta aqui, Vamos falar sobre a criação da vida e a evolução da vida, que são teorias aí que tentam brigar pelo espaço e pela atenção das pessoas desde muito tempo, Então, vamos lá. O homem é formado do pó da Terra. E o planeta Terra tem um único solo contendo todos os elementos químicos necessários para formar o corpo humano. Se comparado aos demais solos dos planetas do Sistema Solar em que já pisou, ou aterrissou, colheu amostras e analisou. Então, vários satélites, telescópios e robozinhos e tal já pousaram em vários solos de outros planetas. Isso não é novidade para ninguém. Quem assiste jornal, quem lê matéria, tudo, sabe que isso já aconteceu. E de todos esses solos aí que foi colhida a amostra, que foi estudado e analisado, o planeta Terra é o único solo que contém todos os elementos químicos necessários para formar o corpo humano. E é sabido de todos também que do corpo humano tem todos os elementos químicos que tem no solo da Terra. Porque o homem é formado do pó da Terra. Entendeu? Então, vamos lá. Se todos esses planetas foram produtos da explosão espontânea, é seletivamente coincidência que todos os elementos necessários estejam no solo de onde Deus disse que nos fez. O Big Bang não criou tudo, todos os planetas? Porque é que somente no solo da Terra, que é de onde Deus diz que fez a gente, estão todos os elementos necessários para formar a gente. Tá? Então olha só, entenda bem. Eu não estou dizendo que não existe vida em outros planetas. Tá? Pelo menos é provável que tenha. Porque eu acredito no potencial criativo de Deus. Ele é chamado de Deus dos mundos. O que isso significaria? Então é provável. Mas é indiferente. Por quê? Porque mesmo que haja outros planetas com vida, na palavra ele promete que vai habitar conosco nesse planeta. Então vamos lá, vamos falar sobre esse rapazinho agora, que propõe muito da evolução, e é Charles Darwin. Então eu vou começar com uma citação dele, que é de um livro dele, A Origem das Espécies, de 1859. Então vamos lá. Ele diz assim: devo inferir por analogia que provavelmente todos os seres orgânicos que já viveram nessa Terra descenderam de uma única forma primordial, na qual a vida foi soprada pela primeira vez. Tá? Então isso aqui é Darwin. No último capítulo do seu livro A Origem das Espécies, escreve isso. O que é inferir por analogia?
né? Eu devo dizer, né, por semelhança dos fatos, por coincidência, por parecer muito, que provavelmente, né, todos os seres já viveram nessa Terra descendendo de uma única forma primordial. Ele fala sobre uma matriz que dali saiu tudo e evoluiu e adaptou, né? Só que olha só, ele fala na qual a vida foi soprada pela primeira vez. Ele admite que a vida a princípio foi soprada. E a gente sabe pela Bíblia que Deus, pelo poder da palavra, criou as coisas e o homem ele criou com o soprar nas narinas, né? Então olha só, não existe forma de vida conhecida que não seja baseada em informação genética codificada. Toda forma de vida que a gente conhece tem informação genética codificada. Se você faz uma análise de gene de um animal, você identifica que animal que é. Se você faz uma análise de gene de um homem, você identifica que homem que é. Tá? Se você tem ali a amostra e você faz análise genética, sem saber se é de animal ou se é de homem, você identifica qual que é. Porque toda forma de vida tem codificação genética. Tá? A teoria da informação, ela diz que não existe informação codificada que não tenha vindo de uma fonte inteligente. Então é o Criador, não é o acaso. Tá? E aí uma outra citação de Darwin. Se pudesse ser demonstrado que algum órgão complexo existiu e que não poderia ter sido formado por leves modificações numerosas e sucessivas, minha teoria seria absolutamente destruída. Ué, mas nós temos esses órgãos complexos. O corpo humano, quantos dos órgãos são, né? Modificações numerosas e sucessivas, né? Qual que é o órgão complexo? Olha para o nosso corpo, olha as engrenagens que fazem funcionar o coração, o bombeamento do sangue, o cérebro, os neurônios, o sistema nervoso. Tá? Claro que assim, não vamos desmerecer o trabalho, vamos considerar que ele está fazendo um estudo nos anos 1800. Ele não tinha quantidade de informações e não existia quantidade de laboratórios com a tecnologia que se tem hoje. Tá? O meu problema não é com Darwin. O meu problema é com as pessoas que hoje, sabendo tudo o que sabem, ainda ensinam Darwin, que diz que sabia muito pouco sobre a complexidade da vida e que admitia que, diante de alguma nova descoberta, os seus conceitos poderiam ser totalmente derrubados. Mas ainda é ensinado Darwin nos livros de biologia. Não estou dizendo que tem que ensinar Adão e Eva, mas estou dizendo que você tem que ensinar as opções conhecidas para a criação. O problema não é com Darwin, mas são as pessoas que ainda ensinam ele até hoje, sabendo que ele está muito desatualizado no que ele cria nos anos 1800. Conforme ele mesmo diz no livro A Origem das Espécies. A célula ela surgiu espontaneamente? Então vamos fazer uma experiência. Você pega um tubo de ensaio, pega água com pH certinho, esterilizado, bonitinho, pega uma célula, qualquer célula em laboratório, isso é fácil. Fura a membrana dessa célula e joga tudo isso num tubo de ensaio. A célula perfurada, com tudo que tem dentro dela espalhado, num tubo de ensaio com água com pH bonitinho, certinho, sem contaminação. E aí você deixa esse tubo de ensaio lá no laboratório e observa se espontaneamente, sem ninguém interferir, os processos naturais fazem essa célula voltar a ser o que ela era ou produzir outras, desenvolver para uma outra. Inclusive desenvolvendo de novo uma membrana, uma película que envolva tudo isso num pacotinho bonitinho, igual a célula era antes. Porque é isso que é ensinado. Que a célula surgiu espontaneamente, né? A ameba, e ela se desenvolveu para outros organismos mais complexos, e ela foi adaptando e melhorando e desenvolvendo e se tornou tudo que a gente conhece hoje. Ok? Então, vamos subir um pouquinho mais. Em vez de célula, vamos para a vida. Vida surgiu espontaneamente? Então, outra experiência, tá? Aí você vai ter a célula bonitinho lá. Vamos lá. Tubo de ensaio de novo. Aí você pega a água esterilizada, bonitinho, sem contaminação, pH certinho. Pega ar atmosférico, né? Considera a atmosfera que a gente tem aqui respirável. Pega um pouquinho de ar, armazena. Né? Não é estocar vento, não, é armazenar ar ali no tubinho. Aí você pega um pouquinho de cada tipo de solo que a gente conhece. Porque como não dá para saber exatamente o lugar onde a vida originou,
Pega um pouquinho de cada solo que você conhece espalhado pela Terra, pelo planeta. Um pouquinho de cada solo, esterilizado, sem sujeira, sem contaminação, sem nada. E aí você põe tudo isso no mesmo recipiente. Água esterilizada, ar atmosférico e todos os tipos de solo. Fecha tudo isso aí. Guarda por 1 trilhão de anos, que é o que eles estimam, né? E depois você olha para ver se dentro daquele tubo ali surgiu vida. Uma forma de vida desenvolveu, se foi criada, tem que estar sem contaminação. Se tiver uma bactériazinha ali, lógico que essa bactéria vai desenvolver, tá? Mas bonitinho. Igual foi proposto que tudo surgiu. A vida não é a reunião das condições atmosféricas com o tipo de solo que tinha, com as moléculas que havia no ar. Então pega tudo isso. A parte difícil talvez seja você deixar alguém ali 1 trilhão de anos olhando ali sem morrer para ver se a vida espontaneamente surge. Porque é uma pressuposição, não pode ser reproduzida em laboratório. Juntar tudo isso, e quem vai ficar ali esse tempo todo ali dizendo assim, não, vamos esperar para ver se acontece. É uma pressuposição baseada em algo que não pode ser provado. Entendeu? O evolucionismo ele prega que todos os organismos vivos vieram de um organismo vivo do passado que evoluiu para todas as diversidades conhecidas da vida. Mas não tem como ser reproduzido em laboratório. Por isso que é chamado de teoria, porque não é reproduzido. É teoria, não é lei. Lei é porque foi comprovado e passou a ser verídica e usado como referência para reprodução. Teoria e lei são diferentes. Então, o criacionismo, por sua vez, ele prega o absurdo coerente de que grupos específicos foram gerados como sempre foram, né? Como Deus diz que fez cada coisa segundo a sua espécie. A variação de raça, o hibridismo, ele é o cruzamento de matrizes, né? Compatíveis, porém de ancestrais comuns, né? Como variação de raça e não de espécie. Tá? As nebulosas, por exemplo, elas são um problema para o evolucionismo, né? Porque o universo ele tem uma temperatura de 270 graus negativos, né? Frio para rachar no espaço sideral. E como que em 13 bilhões de anos ainda existem gases aquecidos, mesmo nessas temperaturas tão baixas? O universo, mesmo sendo tão frio, como é que existem gases luminosos que são tão quentes? Não entendeu a lógica? Então faz o seguinte, para você entender como é que é isso, pega uma caneca de café, eu que gosto muito de café, esquenta bem o café no micro-ondas ali. Pega um cafezinho ali, numa caneca pequena ali, né? Uma caneca assim. Esquenta o café ali, põe meia caneca de café, esquenta 1 minuto ali, deixa o café quentinho. Aí você pega esse café e deixa ele em cima da pia e vai fazer alguma coisa que você lembrou que tinha que fazer. Daqui umas 2 horas, você lembra que esquentei o café, vou lá beber. Pelas leis da física que você conhece, na hora que você for pegar esse café daqui 2 horas, que você esquentou ele vai estar quente ainda? É a mesma coisa do universo. Como é que o universo a 270 graus negativo ainda é possível que tenha gases aquecidos que convivem nesse espaço tão frio? É a lógica do Criador inteligente. Então, uma outra coisa que a gente precisa ver aqui é a evolução e o princípio da sucessão de fauna, que é você evoluir e aí você diversificar dentro dessa evolução, né? Então, o Dr. David Hupp, né, diretor do Museu Natural de História de Chicago, ele disse algo interessantíssimo. Ele fala: nós estamos agora cerca de 120 anos após Darwin e o conhecimento do registro fóssil tem sido amplamente expandido. Nós temos agora cerca de 1/4 milhão de espécies de fósseis, mas a situação não tem mudado muito. O registro da evolução ainda permanece surpreendentemente abalado. E, ironicamente, nós temos até mesmo menos exemplos de transição evolucionária que possuíamos durante o tempo de Darwin. Mas Darwin, no começo, a gente não viu lá que ele disse que ele não tinha nada que comprovasse, que ele inferia por analogia, por semelhança, de que em algum momento, lá no começo, a vida foi soprada de uma matriz comum. Ele estava dizendo que eu estou dizendo isso, mas é por base de analogia, é por semelhança, eu estou supondo com semelhanças. Ou seja, se ele está supondo é porque ele não tem nada. Se ele não tem nada e David Hupp diz que hoje em dia tem menos, aí eu não preciso ser matemático, né? Eu não tenho nada.
Se de nada hoje eu tenho menos, quanto eu tenho? Aí ele continua dizendo: eu quero dizer com isso que alguns dos casos clássicos de uma mudança darwiniana no registro fóssil, tal como a evolução do cavalo na América do Norte, tem sido descartada ou modificada, como resultado de informação mais detalhada. Aquilo que parecia ser uma simples progressão exata, quando relativamente poucos dados eram disponíveis. Lembra que eu falei que meu problema não é com Darwin, porque ele trabalhou com o que ele tinha na época? Então, agora aparenta ser muito mais complexa e muito menos gradualista. Aumenta menos do que aumentava. Portanto, o problema de Darwin não tem sido aliviado durante esses últimos 120 anos. E nós ainda temos um registro que mostra mudança, mas que dificilmente poderia ser considerado como uma consequência mais racional da seleção natural. Lembra que eu dei um exemplo lá no vídeo do dilúvio que fala que às vezes você tem uma complicação nos fósseis porque um animal pesado maior ele prensa outros fósseis de humanos ou animais menores, e aí quando você vai no sedimento e acha os fósseis estão misturados, você tenta separar para ver o que é do que. Então ele está dizendo isso. Hoje em dia, esses fósseis transitórios aqui, é muito mais difícil de encontrar, ou seja, tem muito pouco para tentar mostrar que é uma transição. O que seria isso? Quando fala que de um organismo outros evoluíram, você não tem a transição. Por exemplo, acreditam que a ave ela evoluiu do réptil por causa da necessidade de voar. Só que o que você encontra é um fóssil de um réptil 100% réptil e de uma ave 100% ave. Você não tem um fóssil, por exemplo, que ele é patas de réptil, aí no abdômen ele começa a transformar para chegar na parte que tem asas e a parte de cima já é uma ave formada. Você não tem esses fósseis de matrizes transitórias. É isso que ele está dizendo. É difícil a gente dizer que alguma coisa evoluiu de uma para outra porque a gente não tem meio termo. Então a margem de acerto é 100%. Eu sou réptil, na hora de evoluir foi muito rápido que eu já sou uma ave. Eu não tenho nada que mostre que tem esse pedacinho do meio do caminho. O que ele está dizendo aqui é isso. Os fósseis, eu não tenho esse meio termo. No meio do caminho de um animal que deixou de ser uma coisa e virou outra. Eu não tenho nada assim que eu tenho metade peixe e aí começa a desenvolver algum órgão para virar ali um cavalo, por exemplo. Entendeu? Então, esses fósseis de matrizes transitórias, ninguém nunca encontrou nada. Então, é isso que ele está dizendo. É difícil provar que evoluiu de uma coisa para outra porque eu não tenho nada desse meio do caminho, eu não tenho as transições. Então, sobre as origens da vida e tudo que se conhece, nós temos somente o recurso dos fósseis para estudar. A gente não tem nada daquela época hoje para a gente estudar, vivo principalmente. Só nosso querido Selacanthus, que a gente viu lá no episódio dos dinossauros, assiste lá. Então, a gente só tem os fósseis que a gente pode estudar, especular e pressupor como é que tudo surgiu. Tá? As informações contidas nos fósseis, elas estão geralmente ligadas à história da morte. O que você estuda para fazer datação pelos fósseis vai dizer quando morreu, tá? Não necessariamente como ele vivia. Tá? E o próprio Darwin ele conclui corretamente. Olha só o que ele diz. O número de variedades intermediárias, esse fóssil transitório, as quais existiram previamente, deveriam verdadeiramente ser enormes. Ele está dizendo que a quantidade de fósseis transitórios, um animal tentando virar outro animal, ele fala que pela quantidade de espécies que se tem hoje, a quantidade de fósseis intermediários ela devia ser enorme. Porque a quantidade de espécies que modificou de uma coisa para outra, Só que aí ele pergunta, por que então as formações geológicas e cada um dos estratos não estão repletos desses tais elos intermediários? A geologia, sem dúvida, não revela tal cadeia orgânica, finamente graduada. E isso, portanto, é a objeção mais óbvia e séria que pode ser levantada contra a teoria da evolução. Ele está dizendo, pela quantidade de espécie que existe hoje, e eu estou tentando fazer vocês acreditarem que tudo evoluiu de uma, então é para eu ter uma quantidade enorme de fósseis transitórios, que é principalmente os animais que morreram durante o processo de evolução, tentando ser uma coisa e transformar em outra, ou até que foram mortos. Era para ser muito, porque se você tem lá 600 mil espécies definidas, você tem que ter pelo menos o dobro
né, de espécies intermediárias, porque a que deu certo e a que deu errado. Só que ele fala, no entanto, a gente não acha esses fósseis nos sedimentos. Ele fala, e isso com certeza é a maior prova que vai contra a minha teoria. E isso é ele que está dizendo. Essa citação é dele, é do livro A Origem das Espécies. E ele está certíssimo. A maior prova de que uma coisa evoluiu de uma para outra é se você achasse um fóssil que mostre o meio do caminho ali. Porque senão é transformação em passo de mágica. Eu sou réptil, puf, virei pássaro. Não, tem que ter um fóssil ali no meio do período, principalmente do que deu errado, porque nem tudo que tentou evoluir conseguiu para a própria lógica dele. Então cadê esses que morreram, que deu errado durante a tentativa? Entendeu? Então ele mesmo está dizendo sobre o que é o maior calcanhar de Aquiles da teoria dele. Aí a gente tem um exemplo aqui. O pessoal fala que esse camaradinho, o Caudipteryx, ele é o elo perdido e a matriz de transição, né? Ele é um suposto elo intermediário entre ave e réptil, né? Que é um querendo transformar no outro. Tá? Que é datado de 125 milhões de anos atrás, né? Segundo o cálculo evolucionista. Então isso aqui é a única coisa que se conhece hoje que seria um possível elo intermediário. Mas lembra que eu falei que tem a questão do fóssil? Né? A gente tem aqui um fóssil que aqui indica características de um animal voador, né, com patas parecidas com as das aves, né, ou de galináceos grandes, né? E a gente tem aqui a parte do corpo do que seria o réptil. Então, baseado nesse encontrado aqui, eles pressupõem, baseado nesses ossos, eles pressupõem que a forma era essa e que ele era um animal transitório Caudipteryx. E pela datação desse fóssil aqui, o teste famoso carbono 14, que eu expliquei lá no vídeo dos dinossauros, você vai ter 125 milhões de anos de idade. Então esse seria o tal do elo perdido, que é a única coisa que se encontra até hoje que eles tentam usar como justificativo. Mas tem um probleminha. Porque também a gente tem o fóssil encontrado aqui, que eles acreditam que é esse carinha, que é um animal emplumado, que eles deduzem também que é um réptil emplumado, que é o Longisquama insignis. Só que olha só, se o Caudipteryx ele é um fóssil que até hoje é a prova mais forte de que existem matrizes transitórias de um animal para outro, o Longisquama aqui ele é mais antigo que o Caudipteryx, 220 milhões de anos, segundo o cálculo evolucionista. 100 milhões de anos de diferença aí, né? Então, o Caudipteryx já não é definitivo, que tem o Longisquama. Só que é comprovado que os dois eles são répteis e eles têm características de aves. Não é comprovado, é pressuposto. Então são as duas matrizes mais fortes daqueles que tentam defender as matrizes transitórias ou os elos intermediários de um animal evoluindo para outro. Tá? O que se tem a princípio é isso. Então olha só, a teoria da evolução ela assume questões no mínimo questionáveis. Tá? Um trocadilho de palavras aí, me desculpe. Os fósseis eles contam a história da morte, não da vida, não evidenciando o desenvolvimento da vida, mas o seu fim. O fóssil conta quando morreu, não como viveu. Tá? Então tem todas essas características. A teoria da evolução ela propõe que a sequência de fósseis encontrados nos estratos, né, que são as camadas das rochas, elas contam a história da vida. Então isso já é questionável, porque o fóssil vem para te dizer quando morreu, não como viveu. Fósseis não se formam em milhões de anos. Os processos normais de decomposição orgânica precisariam ser alterados. Tá? Então, para que um fóssil levasse milhões de anos para se formar, eu tenho que acreditar que a Terra é sempre na mesma condição. Eu não tenho nada de poluição, de industrialização, de alteração química, alteração atmosférica, o ar tem que estar sempre do mesmo jeito. Então, eu precisaria disso. Tá? Então os fósseis não têm milhões de anos, eles são relativamente recentes. Tá? Um fóssil de peixe, por exemplo, ele precisaria de muita pressão sobre ele, e ele ir para o fundo da água e ser prensado para virar um fóssil quase que instantaneamente, visto que peixes quando morrem, eles boiam, eles não afundam. Então para você ter fóssil de peixe, dependendo da criatura aquática, quanto ela é leve, ela tem que ter sido prensada. Porque se ela é leve, ela morre, ela boia, vai para a superfície e começa a decomposição, ou algum outro animal predador vai lá e come
a carcaça, certo? Então, olha, qualquer criatura que vira um fóssil, ela precisa ser soterrada com toneladas de terra ou lama para ser fossilizado. A gente já viu sobre isso no episódio sobre o dilúvio. Porque se ele boia ou ele fica exposto ao tempo, né, e às reações climáticas, ele decompõe. E se ele estraga, não tem fóssil. Né? É o processo normal de decomposição dos corpos. O processo de deterioração ele é rápido. Para que algo permaneça conservado tanto tempo, é necessário que algum evento anormal tenha acontecido. Né? Pompeia, por exemplo, você tem ali, até hoje você tem as esculturas das pessoas, né, que foram queimadas ali pela larva instantaneamente. E estão no formato que estavam no último momento da vida. É um evento anormal e instantâneo. E aí eles estão conservados naquele formato, daquele jeito que eles são. Então, aquilo é o fóssil instantâneo. Né? Registros fósseis eles podem mostrar variação, né, de espécies, adaptação e extinção, né, como morreram. Somente não pode mostrar evolução. Seria mais ou menos o dilema que a gente conhece, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Bom, hoje é cientificamente sabido que a galinha tem proteínas que o ovo não tem, né? Como o carbonato de cálcio e o OC17. Então, cientificamente, a gente pode responder que quem veio primeiro foi a galinha. Né? Pois também, cientificamente, a ciência nos ensina que organismos mais simples vêm dos mais complexos. Ah, mas Darwin não disse que era o contrário? Que os organismos simples eles se evoluem para se tornar os complexos? A ciência está dizendo que um organismo complexo gera um outro mais simples. Né? Eles precisam se resolver entre eles. Né? Então, de onde vem a galinha? Nós sabemos. O evolucionismo ele fala muito do hardware, né, o equipamento, mas ele não considera o software, que é o que faz o equipamento funcionar dentro da lógica. Então imagina, por exemplo, um hardware ele ter asas, né, para voar, mas você não baixa o software que ensina ele a voar. Por exemplo, você constrói um drone lá e ele voa, mas você não baixa ali o software que ensina ele a obedecer os comandos do controle remoto, a altura, a pressão do ar, latitude, longitude, ele não vai voar. Né? Mas o conceito diz, olha só, o conceito da teoria da evolução, né, da seleção natural, diversidade de espécies, esse conceito vai dizer que uma geração passa a informação para outra para que essa outra geração se adapte melhor e se desenvolva e passe a informação para outra. Mas será que isso é verdade? Então, se eu sou músico, tudo que eu aprendo durante a minha vida, o meu filho vai nascer com essa minha bagagem e com essas minhas informações, né, com a mesma técnica e a experiência musical que eu tenho já instalados nele. Não é o que o conceito diz? Tudo que você estudar, então, o teu filho vai nascer sabendo porque você passou a bagagem do que você acumulou a vida inteira para ele. É isso que o argumento diz, não é? Mas é lógico isso? Então, olha só, muito da pressuposição de sucessão de fauna, ela se dá principalmente pela semelhança de genes encontrados em alguns fósseis, né, de diferentes raças. Então, a sucessão de fauna, né, de você evoluir, passar a tua bagagem, né, de informação e adaptação para outra que vem depois, né, o descendente, muito disso é ensinado baseado na semelhança de genes que você encontra nos fósseis. Né? Você pega raças diferentes, pega a semelhança de genes e pressupõe sucessão de fauna, que uma espécie passa bagagem, experiência e habilidade para outra e a outra é mais evoluída, mais adaptada. Vamos ver alguns comparativos então. Olha, o número dos genes que o ser humano tem são 20.251. Tá? Agora olha só, os elefantes eles têm 20 mil genes. Logo, nós, os elefantes, então somos do mesmo ancestral? Então será que talvez do macaco a gente pode ter evoluído do elefante? Olha, os gatos já têm 20.285 genes. E nós temos 20.251. Então os gatos são uma raça mais avançada que nós? Eu não vejo gato trabalhando, digitando, criando nada, falando, conversando. Enfim. Vamos lá, o chimpanzé ele já tem 19.700 genes. Então ele é um pouquinho menos desenvolvido que a gente. É que nem a gente, mas um pouquinho mais burro. Seria isso? Os seres humanos têm 75% de água no corpo. Né? As melancias também têm a mesma quantidade.
Então nós e as melancias viemos do mesmo ancestral comum. Será? Olha só, nosso coração. Nosso coração ele é extremamente parecido com o coração do porco. E a nossa pele é a mais próxima da pele do porco. Logo, nós somos de um ancestral comum. Não estou falando que se você é imundiçado, né? Mas então, é possível que nós e o porco tenhamos um homem-porco ou um porco-homem, que seja uma matriz intermediária comum entre as duas espécies? É a sucessão de fauna ensinada pela semelhança dos genes. Então, olha só. A biogênese, ela propõe que no início, formas de vida foram criadas com potencial de diversidade de raças, não de espécies. Tá? Por exemplo, Adão e Eva tinham material genético suficiente para gerar diversidade de raça. Tá? Pele, olho, cabelo, estrutura óssea, negros, brancos, ruivos, japoneses. Só que ainda assim é a espécie humana. Entendeu? Variam as raças, mas não a espécie. Ainda é humano. É negro? É humano. É amarelo? É humano. É ruivo? É humano. Tem olho azul? É humano. É albino? É humano. Agora, o evolucionismo ele prega a abiogênese. O que é isso? É a matéria inorgânica produzindo vida. Não precisa ser orgânico, mas pode desenvolver pata, cabelo, dente, olho, intelecto. Mas isso nunca foi reproduzido em laboratório para deixar de ser uma teoria e passar a ser lei. Diferente, por exemplo, da biogênese, né? Que tem ali o cruzamento de cromossomos, né? Que você pode, de repente, deduzir se um homem negro ele tem relações com uma mulher da pele branca do olho azul, você pode pressupor pela quantidade de cromossomos se tem mais tendência a nascer uma criança negra ou tem uma porcentagem menor de nascer uma criança branca do olho azul. Porque isso que, com as relações entre os humanos, foi possível perceber esses padrões. Então, claro que isso não foi feito no laboratório, né? Coloca as pessoas no laboratório e vai cruzando todo mundo para ver o que nasce, né? Isso é feito mais com cachorro, na verdade, né? Mas a biogênese, que fala que de matéria inorgânica surgiu vida, isso nunca foi reproduzido no laboratório. E o meu problema, novamente, não é com Darwin, mas é que é ensinado os conceitos dele até hoje, sendo que eles já se provaram falhos, inconsistentes, para ser mais politicamente correto. Né? Então, olha, em suma, o modelo evolutivo não tem leis, somente variáveis. Logo, não é cientificamente aceito, pelo menos dos padrões da ciência, né? Um modelo de cálculo com variáveis sem leis, porque não pode ser reproduzido. Você tem um modelo e você fala, minha proposta é que as coisas surgiram assim. Ah, legal. Não precisamos fazer o teste, vamos acreditar. Aí alguém vem com uma outra ideia diferente. Não, vamos testar para ver se dá certo. Se tem que ser comprovado, porque senão é teoria. A teoria da evolução é uma evolução que não foi comprovada, mas está na linha de pensamento, por semelhanças, como o próprio Darwin disse, inferir por analogia. A teoria evolutiva pressupõe que a Terra, durante toda a sua existência, ela passou por minúsculas mudanças, por isso a vida floresceu como floresceu. Se a vida passar por catástrofes, visto que elas são muito rápidas e repentinas, não dá tempo de adaptar. Então como é que a vida sustentou? Ocorre extinção. Se você tem uma grande catástrofe, né, visto que acontece de uma vez, não dá tempo de se adaptar a uma catástrofe. Porque ela veio e já extinguiu. Por que ainda então nós temos tantas espécies entrando em extinção hoje em dia? Por que algumas se adaptaram e outras não nos últimos 100 anos? Conforme eu já disse, infelizmente ainda existem espécies que nós conhecemos que estão sendo extintas, não estão se adaptando. Hoje não seria muito mais necessário que os animais se adaptassem para sobreviver, visto que as áreas urbanas cada vez mais invadem os habitats naturais das aves e dos animais terrestres, das florestas que estão sendo derrubadas. Um animal hoje, qualquer forma de vida, tem muito mais necessidade de evoluir para sobreviver ao que o homem está fazendo com o planeta. Muito mais numa época que as condições eram favoráveis e não tinha alteração climática nem atmosférica como supõe o modelo evolutivo. Agora, do ponto de vista bíblico, Deus criou o homem do pó da terra e não fez um boneco de barro que anda. É importante a gente ter isso em mente.
Se você já ouviu pregação de que Deus fez um boneco de barro lá e ele saiu andando, está errado. Deus forma o homem do pó da terra. O texto não diz que Deus adicionou água a fazer barro. Do pó da terra, onde estão todos os elementos químicos. Lembra que eu falei dos tipos de solo? É isso, tá? Não é possível nós termos evoluído de um macaco, pois em algum momento a alma vivente do animal deveria se transformar em espírito consciente que se comunica com Deus. E isso biblicamente é impossível, tá? Mas aí você pensa, para evoluir do macaco, que não tem espírito, que não tem relacionamento com Deus através do espírito, então em que momento a alma do animal evoluiu para espírito para comunicar com Deus? Então só por isso já seria impossível nós termos evoluído de animais, porque onde é que o espírito entraria no meio desse processo? Tá? Só que diferentemente do que as pessoas pensam de nós cristãos, nós cremos sim na evolução. Claro que nós cremos na evolução das espécies. A Bíblia fala sobre uma delas e nós acreditamos nessa. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então é possível sim que o homem evolua para uma nova criatura.